Cara, não seja como a maioria. O porquê eu comecei esse vídeo falando isso? Hoje é muito difícil você encontrar alguém que seja profundo, alguém que tenha uma conexão, na verdade, alguém que tenha valores, princípios. Hoje vivemos em uma sociedade que as pessoas são extremamente rasas e não têm conexões. São pessoas que você tem 10 minutos de conversa, ou até menos, e não vê nada naquela pessoa a não ser bens materiais, a não ser coisas levianas. O porquê é tão difícil encontrar pessoas profundas, pessoas que não são rasas e nem vazias? Muito simples de responder isso. Porque as pessoas hoje, elas buscam validações, elas buscam aprovações, elas se baseiam no ego, elas gostam de se basear naquilo que de alguma maneira inflama o ego dela, como eu havia dito. E isso é loucura, porque se você parar para pensar, as pessoas de antigamente, elas não tinham essa questão de só estar no celular, de estar só no virtual, no online. Não, as pessoas de antigamente, elas realmente viviam a vida de verdade. Elas sentavam na calçada, gostavam de conversar, elas tinham esse prazer de interagir. Hoje em dia, se você vai para um trabalho, você está trabalhando lá e no horário de almoço, você está almoçando e você vai ver que a maioria sempre está mexendo no celular. Tipo assim, em 1 hora de almoço, eles tiram 15 minutos para almoçar e os 45 minutos para poder mexer no celular, tá entendendo? E a tecnologia, a internet em si, não é a culpada disso. Não, pelo contrário. A internet, a tecnologia, ela ajudou muita gente e vem ajudando, sabe? Mas a culpa mesmo é do ser humano. O ser humano, ele esqueceu de interagir com as pessoas, ele esqueceu de ser mais humano, ele esqueceu de ter empatia, de olhar para o próximo e conversar, de poder ter uma palavra amiga, de poder ajudar. O ser humano, ele se tornou algo muito escasso em relação a conexões, em relação à profundidade. E hoje a maioria estão vazias, estão rasas, como eu havia falado agora há pouco. E esse questionamento, ele é muito difícil de você poder colocar assim na pauta e poder estar conversando, porque você encontrar alguém que você possa ter conexão, alguém que possa agregar na sua vida. Eu não estou só falando de relacionamento, não, eu falo de amizades, eu falo num contexto geral. É praticamente difícil, para não dizer impossível, porque a nossa geração, ela não está mais querendo viver o ao vivo. Ela só quer viver online, ela só quer viver a questão da internet, ela quer pegar o celular, procurar o melhor ângulo, procurar a melhor fórmula e pronto. Só que é isso. Elas querem se esconder atrás do rótulo que elas criam da internet delas mesmas, sabe? E eu não só falo em relação a pessoas que já atingiram sucesso, ou pessoas que estão começando. Não, eu falo de pessoas simples também. Às vezes tem um cara que ele cria lá a rede social dele, e ele posta lá as músicas, posta lá o dia a dia, tá na academia e tal, tá pegando mulher e tal, mas ele tá rotulando a vida dele através de um ego que foi criado na mente dele, tá entendendo? E ele tá vivendo uma vida de ilusões. Quando menos ele esperar, o tempo vai bater na porta e vai cobrar, tá entendendo? Já tem outros caras que são completamente diferentes. Eles não estão nem aí para essa questão de redes sociais, eles não estão nem aí para aprovação ou validação das pessoas. Eles estão buscando ser eles mesmos, eles estão buscando futuro, eles estão batalhando, eles estão estudando, eles estão investindo neles, tá entendendo? E daqui a 10 anos, quando você pegar essas duas pessoas, você vai ver que um vai estar estagnado, ele pode evoluir um pouco, mas o outro já vai estar lá em cima. Por quê? Porque ele está, sabe, trabalhando, está buscando. Eu posso usar eu como exemplo. Eu estou de domingo a domingo fazendo o meu melhor, buscando, colocando minha fé em Deus e agindo também. Porém, você vê pessoas que, sabe, elas vivem trabalhando para poder pegar o dinheiro e torrar no final de semana. Eu não estou julgando, eu não estou falando que é certo ou errado, mas, cara, se você tem ambição, se você quer prosperar, se você quer resolver a sua vida, tudo é sacrifício, tudo é pagar um preço. Nada vem de graça, nada é dado, nada é de bandeja. E as pessoas, elas têm que entender isso de uma forma ou outra, porque isso se torna tão leviano,
Eu não sei, mas assim, muitas vezes eu quis desistir, eu não vou mentir. Mas eu não desisti, por quê? Porque Deus, Ele tocou no meu coração firmemente para eu continuar. A minha família é, uma das principais razões de eu não ter desistido. A pessoa que acreditou em mim, que é uma pessoa que é companheira, uma pessoa que apoia muito, é uma das razões também de eu não ter desistido. E pra mim mesmo, que eu prometi, tipo assim, cara, eu não vou abandonar o barco, eu não vou tá, sabe, deixando as coisas pra lá. Não, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou buscar, eu vou, sabe, tipo, eu vou tá lá, cara, eu vou tá lá, tá entendendo? Eu vou tá lutando pelo que é meu. Eu quero, cara, eu consigo. Deus me deu capacidade pra eu poder conseguir até o impossível. Cara, eu sirvo um Deus que, tipo assim, Ele abriu o mar, eu sirvo um Deus que ressuscitou mortos, eu sirvo um Deus que fez milagres, eu sirvo um Deus que provê, eu sirvo um Deus que, tipo assim, que pegou o pouco e multiplicou no muito. Cara, eu sirvo um Deus que tá me capacitando, que tá me dando força, que tá usando pessoas para às vezes comentar nos meus vídeos, para falar, ó, não desiste, continua. Cara, eu sirvo um Deus que, cara, dá vontade até de chorar, sério, me dá vontade de chorar, porque, tipo assim, o Deus que eu sirvo, Ele é muito poderoso, Ele é um Deus que, caramba, velho, não tem como, eu posso até sentir medo, mas não tem como eu ser covarde, não tem como eu caminhar sem ter coragem, tá entendendo? Se eu sirvo um Deus desse, pra que eu vou querer desistir? Eu posso pensar em desistir, não é errado. Muitos homens da palavra de Deus, eles pensaram em desistir, mas se eu creio, se eu creio em um Deus que está aqui, nessa palavra, que fez tudo isso e muito mais. Se eu creio no leão da tribo de Judá, que venceu e prevalece de eternidade em eternidade, o porquê eu não posso continuar. Eu vou falar um negócio. Teve um dia que eu vim gravar um vídeo aqui e o que é que acontece? Eu não tinha tomado café e eu tava com fome, sabe? E eu tava fraco. Aí o que é que acontece? Eu tava ali e tal, aí passou um jovem, ele trabalha aqui, nessa barbearia, ele trabalha aqui. Aí ele falou, eu tava passando, ele tava descendo, aí ele falou assim, ele parou assim e olhou pra mim e falou, ô irmão, você não quer o café não? Eu falei, quero. Tipo assim, só o café, sabe? Beleza, eu peguei esse café, tomei, você não vai acreditar, é como se eu tivesse comido um banquete. A minha força se renovou, a minha energia, eu fiquei tão animado e eu fiquei feliz e comecei a trabalhar. Aí beleza, aí hoje é domingo, eu vim aqui gravar mais vídeos, produzir conteúdo, estudar também. E eu peguei, né, entrei ali, conversei com ele e agradeci, né, pelo café. E falei, né, falei, cara, eu vou te falar, é você que faz o café? Aí ele falou, não, sou eu que faço e tal. Aí eu falei, não, cara, aquele café foi muito bom, tipo assim, eu tomei e me ajudou muito naquele dia e tudo. E eu falei isso pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, é Jesus, cara. Cara, eu não tô sozinho, velho. Eu não vou chorar, mas dá vontade, muita vontade de chorar. Mas eu não tô sozinho, sabe? Eu não tô sozinho, eu pensei muitas das vezes que eu tava sozinho, mas eu não tô sozinho. E o mesmo Deus que tá comigo é o mesmo Deus que tá com você. É o mesmo Deus que, tipo, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu não prego religião e eu não tenho nada contra a religião. Eu admiro as pessoas que têm a fé, os católicos. Eu admiro muito a fé dos católicos, os crentes. Eu admiro muito a questão com que eles pregam, tá entendendo? Tipo assim, eu admiro as pessoas que têm as suas religiões, tá entendendo? Mas assim, o que eu falo é muito mais que uma religião, tá entendendo? É uma verdade. O que eu falo é aquilo de que Deus coloca em meu coração, tá entendendo? Então assim, Deus quer que o seu povo cresça, Deus quer que o seu povo prospere, Deus quer que o seu povo governe, reine, tá entendendo? Então, não tem como a gente parar no tempo, não tem como a gente não buscar. Deus, Ele gosta muito que a gente coloque nossa fé em ação, e nossa fé em ação não é só crer que Ele vai fazer. Nossa fé em ação é acreditar que Ele já está fazendo e também fazer a nossa parte, tá vendo? Não jogar só tudo para Ele, porque uma coisa eu aprendi na minha vida: o impossível Deus faz, mas o possível
eu faço. E não adianta a gente querer inverter. E como eu falo assim, inverter? Você já percebeu quando Deus ele te faz uma promessa, ele te fala algo que é impossível? A sua realidade é, cara, fora de lógica. E quando Deus ele te faz a promessa, quando Deus ele te fala isso, você já percebeu que Deus ele pega, assume o papel dele, quer que você assuma o seu papel, mas você troca isso. O que é que você faz? Deus, vamos dizer, Deus te prometeu que vai abrir uma porta de uma grande empresa, uma empresa top, que você vai ser gerente dessa empresa. Você vai ser, sei lá, um CEO, um exemplo. Beleza, Deus te prometeu isso. Aí você fica pensando na parte de Deus. Nossa, como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai... quais são os caminhos que Deus vai abrir? Cara, você vai enlouquecer. Porque o que Deus te promete, ele vai contra a sua lógica. Vai contra aquilo que você pode imaginar como ser humano. O que Deus te promete é de acordo com a capacidade de Deus, com o jeito de Deus, tá entendendo? Aí você inverte os papéis. Você, em vez de procurar fazer a sua parte, você procura pensar a parte de Deus. Enquanto Deus está olhando para você falando, ô meu filho, eu quero tanto que você procure a sua parte, eu quero tanto que você estude, eu quero tanto que você comece a ler, eu quero tanto que você assista vídeos que vão aumentar a sua capacidade de pensar, que vai fazer você refletir. Eu quero tanto que você vá fazer uma caminhada e fique admirando o que eu criei. Eu quero tanto que você medite na minha palavra. Eu quero tanto que você ore. Eu quero tanto que você jejue. Eu quero tanto que você comemore antes de eu te entregar. Eu quero tanto que você se alegre em mim. Eu quero tanto que você me busque, tá entendendo? Eu quero tanto que você faça essas coisas e você fica preocupado com o que Deus vai fazer. Tudo que eu acabei de falar, você consegue fazer, é possível para você. Mas essa parte de você pensar como é que Deus vai fazer e tudo mais, é impossível. Aí isso acaba fazendo o quê? Isso acaba gerando ansiedade. Isso acaba trazendo para você impaciência, isso acaba gerando em você medo, frustração, e eu digo, até incredulidade. Eu digo para você, sabe por quê? Porque se a gente for parar para pensar, quando Jesus ele estava fazendo as obras aqui na Terra, para pensar o seguinte, Jesus, ele sempre quis pessoas que tivessem fé nele. Jesus sempre operou através da fé. Quando Jesus estava conversando com os discípulos e apareceu a mulher, eu não recordo o nome dela, não sei se foi a mulher, se foi um rapaz, não sei. Eu sei que apareceu alguém e falou para Jesus que Lázaro estava doente. Naquele momento, vê só a lógica que eu quero falar. Naquele momento que o pessoal apareceu lá diante de Jesus e falou que Lázaro estava doente, Jesus já sabia o que teria que fazer. Eu pergunto para você, era mais fácil Jesus curar ele vivo ou ressuscitar ele? Na lógica humana, qual era mais fácil? Sendo que os dois já era coisa sobrenatural, né? Os dois é coisa sobrenatural. Alguém está doente, você chegar lá e curar. Mas qual era o mais fácil? Na lógica humana, o mais fácil era o quê? Era Jesus chegar lá e curar Lázaro. Até porque Jesus já tinha curado outras pessoas. Mas Jesus nunca vai caminhar na lógica humana. Por quê? Porque o que você olha que é possível, Jesus deixa para você, mas o que é impossível ele faz. Então assim, Jesus esperou de propósito, com o propósito, Lázaro morrer para poder chegar lá e ressuscitar ele, né? Agora imagina, o quantos discípulos não estavam se questionando. Nossa, o Lázaro tá lá, não sei o que, pensando. Porque eles sabiam, né, que Lázaro era amigo de Jesus e tudo. Mas assim, Jesus não operou na lógica e na ótica humana. Ele operou na lógica e na sua ótica, tá entendendo? Então assim, o que eu quero falar com esse vídeo é que Deus, ele vai fazer. Deus, ele vai operar. Deus, ele vai agir. Mas ele só vai fazer quando você fazer a sua parte. E quando você parar de querer ser Deus e fazer as coisas que é para ele fazer. Parar de estar invertendo os papéis. E isso é muito sério porque assim, eu paro para pensar e eu percebo uma seguinte questão. Às vezes, o ser humano, ele não entende que Deus, ele não vai querer com que a gente se preocupe com aquilo que ele prometeu. Eu aprendi isso na pele. O que ele vai querer de fato é que você busque evoluir mentalmente, espiritualmente e fisicamente. E ele vai fazer o que é possível para ele. E o possível de Deus significa o impossível nosso. Porque imagine se um pai chega para você e ele é dono de uma... Como eu posso falar? Ele é dono de uma loja de carros esportivos.
E você nasce e o seu sonho é ter uma Ferrari. Aí beleza, aí imagina que seu pai chega até você e fala assim, filho, você tá com... Vamos dizer que você tem 16 anos. Falou, filho, quando você ficar de maior, eu vou te dar uma Ferrari. Beleza. Você olha e você vê que é impossível você por si só ter uma Ferrari. Mas o seu pai, você vê que ele é dono da loja toda. Ele não só pode te dar uma Ferrari, mas ele pode te dar uma Mercedes, uma BMW. Ele pode te dar tudo aquilo que ele tem na loja. Para ele é possível, para você é impossível. Beleza. Aí ele te fala, quando você completar 18 anos, ele vai te dar uma Ferrari. Aí você recebe essa promessa com 16 anos. Aí você vai lá, aí já começa. Nossa, eu vou querer a Ferrari e tudo mais. Aí você, pai, como é que o senhor vai me dar essa Ferrari? O senhor vai pegar da loja, vai tirar, vai me dar? Ou o senhor vai me vender? Como é? Sim, que ele já falou que ia te dar. Beleza, aí passa o tempo, aí você fica ansioso, passa o tempo. Aí dá 18 anos. Assim, quando chega o dia, você completa o aniversário, você fala, pai, cadê minha Ferrari? Não sei o que, não sei o que. Sendo que ele falou que ele ia te dar quando você tivesse 18 anos. Você completou 18 anos. Não significa que ele ia dar agora, sabe? Ia esperar um tempo, mas de 18 anos não ia passar. Aí ele falou, aí o seu pai fala, calma, filho, calma, eu vou te dar. Aí beleza, aí você fica naquela ansiedade, você já começa a pensar, você já começa a ficar agoniado, você pensa, pô, será? Aí beleza, aí você pensa, cara, será que não vai dar certo, não sei o quê. Aí beleza, aí nesse tempo você completa 18 anos. Aí as Ferraris da loja do seu pai, elas acabaram, foram todas vendidas. Aí você vê que não tem mais Ferrari, aí você já começa a ficar desesperado. Só que aí o seu pai já estava preparando uma Ferrari única para você, uma Ferrari especial, uma Ferrari personalizada, diferente de todas as Ferraris que você já imaginou na sua vida. Aí quanto menos você espera, quando você perde as esperanças, quando você meio que deixa para lá, seu pai fala, vamos ali. Aí você meio desmotivado, ah não pai, eu não quero não. Você já nem fala mais da promessa e tudo mais. Aí você, vamos filho, vai ser bom. Aí você vai. Do nada, você chega num lugar, seu pai abre o carro, você sai e tem um negócio coberto. Seu coração começa a acelerar. Aí seu pai tira, tá lá ferrado. Do jeito que você sempre quis. E até melhor. É assim que Deus vem nos surpreender. Ele faz uma promessa, a gente imagina, já fica alegre, mas depois, quando ele cumpre essa promessa, ele dá uma promessa melhor do que a gente podia imaginar ou pensar. Então, assim, tenha fé, acredite que Deus ele vai te dar tudo aquilo que ele te prometeu e muito mais. Espero que esse vídeo tenha falado muito ao seu coração, que Deus possa estar te trazendo conforto, que Deus possa estar te trazendo força e ânimo, e que vocês possam compartilhar esse vídeo, possa enviar para um número de pessoas possíveis, e que a gente junto possa estar criando uma comunidade onde a gente possa estar levando esperança, ânimo para as pessoas. E eu não falo motivação, mas eu digo coragem mesmo para acreditar nos nossos sonhos, para vencer na vida e conseguir construir um império da onde vamos orgulhar primeiramente a gente mesmo e segurar a nossa família. Forte abraço, valeu!